Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fute Club News. Hoje vamos falar sobre um assunto que sempre gera muita curiosidade entre os fãs de futebol, as maiores folhas salariais do mundo. Você já parou para pensar em quantos times mais ricos do planeta desembolsam por ano para pagar os salários de seus jogadores? Pois bem, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport divulgou recentemente uma lista com os 10 times que mais gastam com folha salarial, e os números são simplesmente impressionantes. Preparem-se para ficar de queixo caído com os valores milionários que esses times desembolsam para montar seus elencos. Mas antes de começar, deixe o seu curtir, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos dar início à nossa lista das maiores folhas salariais do futebol mundial. Na 10ª posição, temos o Arsenal, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, que conta com um elenco formado por 35 jogadores. Para manter esses jogadores, o clube gasta uma quantia impressionante de 117 milhões de reais por mês em salários. Isso significa que, anualmente, o Arsenal desembolsa cerca de 1,4 bilhões de reais em pagamentos aos seus atletas. Essa é uma quantia enorme que mostra o tamanho do investimento feito pelo clube para manter uma equipe competitiva. Em 9º lugar na nossa lista das maiores folhas salariais do futebol mundial, temos a Juventus, um dos clubes mais vencedores da história do futebol italiano e mundial. Conhecida como La Vecchia Signora, a Juve conta com um elenco composto por 40 jogadores, incluindo algumas das principais estrelas do futebol mundial. Para manter esses jogadores em seu time, a Juve gasta impressionantes 150 milhões de reais por mês em salários. Isso significa que, ao final do ano, o clube desembolsa cerca de 1,8 bilhões de reais em pagamentos aos seus jogadores. Essa quantia expressiva de dinheiro reflete o compromisso da Juventus em manter uma equipe competitiva, bem como o status da equipe como um dos principais times da Europa. Em 8º lugar, temos o Bayern de Munique, um dos clubes mais tradicionais e bem-sucedidos da Alemanha. O elenco do Bayern é composto por 29 jogadores, incluindo alguns dos maiores talentos do futebol mundial. Para manter esses jogadores no time, o Bayern gasta uma impressionante quantia de 158 milhões de reais por mês em salários. Isso significa que, ao final do ano, o clube desembolsa cerca de 1,9 bilhões de reais em pagamentos aos seus jogadores. Para manter esse alto nível de competitividade, o clube investe fortemente em sua equipe, contratando os melhores jogadores do mundo e oferecendo salários generosos. Além disso, o Bayern tem uma forte cultura de desenvolvimento de jovens talentos, o que significa que o clube investe em jogadores jovens e em ascensão, bem como em estrelas consagradas do futebol. Tudo isso contribui para a grande folha salarial do Bayern de Munique. E o 7º colocado na lista das maiores folhas salariais do mundo é o Chelsea, um dos clubes mais bem-sucedidos da Premier League inglesa. O time de Londres tem um elenco composto por 35 jogadores. Em termos de salários, o Chelsea gasta impressionantes 183 milhões de reais mensais, o que significa que o clube desembolsa cerca de 2,2 bilhões de reais por ano. O alto investimento em salários nessa temporada não tem dado resultados positivos para o time. O clube foi eliminado de todas as competições que disputou e na Premier League está até o momento na 11ª colocação na tabela. O Manchester City é o 6º colocado na lista das maiores folhas salariais do futebol mundial, com um investimento mensal de 192 milhões de reais e gastando anualmente 2,3 bilhões de reais em salários. Num elenco com um total de 26 jogadores, o clube inglês, que é propriedade do grupo Abu Dhabi United, vem dominando o futebol inglês, conquistando vários títulos da Premier League recentemente, tendo como maior desejo expandir esse domínio para a Europa, em que sonha ganhar sua primeira Champions League. Além disso, o City tem como principais jogadores o atacante norueguês Erling Haaland e o meia belga Kevin De Bruyne. E na 5ª colocação da lista temos o Liverpool. O clube inglês, que tem uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, conta com um elenco de 35 jogadores. Para manter esses jogadores, o clube gasta cerca de 200 milhões de reais mensais em salários, o que equivale a uma despesa anual de 2,4 bilhões de reais. Essa quantia é um reflexo do investimento feito pelo Liverpool nos últimos anos, que ajudou o clube a se consolidar como um dos principais times da Europa. Na 4ª posição da lista das maiores folhas salariais do mundo está o Manchester United, um dos clubes mais famosos do planeta. O time inglês conta com um elenco de 34 jogadores e gasta impressionantes 207 milhões de reais mensais em salários. Anualmente, o clube desembolsa cerca de 2,5 bilhões de reais para manter seus jogadores em campo. Com um histórico de conquistas e uma torcida apaixonada, o Manchester United é uma referência no mundo do futebol. E a 3ª colocação das maiores folhas salariais do futebol mundial tem o Barcelona. O clube espanhol, conhecido por sua histórica rivalidade com o Real Madrid,
conta em seu elenco com 30 jogadores, dentre eles o craque Lewandowski. Para manter esses talentos em campo, o Barcelona desembolsa cerca de 208 milhões de reais mensais em salários, o que totaliza um gasto anual de 2,5 bilhões de reais. O Barça é um dos clubes mais populares e vitoriosos do mundo, tendo conquistado diversos títulos nacionais e internacionais ao longo de sua história. Mesmo passando por grandes dificuldades financeiras nos últimos anos, o Barcelona está no top 3 dos times que mais gastam com folhas salariais no mundo. Em segundo colocado vem o Real Madrid. O clube espanhol conta com um elenco composto por 34 jogadores, entre eles algumas das maiores estrelas do futebol mundial, como Modric, Karim Benzema e Eden Hazard, sendo Hazard o maior salário do elenco. Para manter esses craques em seu time, o Real Madrid desembolsa mensalmente a impressionante quantia de 233 milhões de reais em salários, o que totaliza 2,8 bilhões de reais por ano. O investimento em jogadores de alto nível tem sido uma estratégia bem-sucedida para o clube, que já conquistou diversas taças importantes tanto no cenário nacional quanto internacional. E na liderança absoluta da lista das maiores folhas salariais do mundo temos o Paris Saint-Germain. O clube francês, que é uma máquina de gastar dinheiro, conta com um elenco formado por 28 jogadores, e gasta mensalmente cerca de 333 milhões de reais apenas em salários. E ao longo do ano, esse valor impressionante atinge a marca dos 4 bilhões de reais. Essa quantia é justificada pela qualidade do time, que tem jogadores de renome como Neymar Júnior, Mbappé e Lionel Messi. O PSG é conhecido por suas contratações milionárias e investimentos pesados em jogadores e treinadores renomados. Ao final deste vídeo, podemos concluir que o futebol é uma indústria gigantesca, movimentando bilhões de reais em todo o mundo. As folhas salariais dos principais clubes do planeta impressionam, com números astronômicos que muitas vezes ultrapassam o orçamento de muitos países. No entanto, devemos lembrar que, por trás desses valores, existem jogadores talentosos que se dedicam incansavelmente a esse esporte, técnicos que trabalham duro para montar e treinar equipes competitivas e torcedores apaixonados que sustentam esses clubes. Embora os números possam impressionar, não podemos esquecer que o futebol é muito mais do que apenas cifras. Ele representa emoção, paixão e um sentimento de pertencimento para muitas pessoas em todo o mundo. E isso é o que faz do futebol uma das maiores paixões da humanidade. E para ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe também o seu comentário abaixo, dizendo qual desses times você acha que tem a melhor relação custo-benefício em termos de folha salarial. E se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.